Em 2024, entra em vigor a lei aprovada na União Europeia, que proíbe a importação de produtos agrícolas que tenham origem em áreas de desmatamento legal e ilegal. A regra estabelece que o bloco não poderá comprar soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha com essa origem após dezembro de 2020. O exportador brasileiro deverá emitir uma declaração, confirmando que o produto não é de áreas desmatadas nesse período, mesmo que seja a supressão da mata nativa, que essa supressão tenha ocorrido de acordo com a lei brasileira. Vai ser necessário fazer a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação dos países, que serão avaliados com risco baixo, médio ou alto para desmatamento e degradação florestal. A nova regra já causa impactos no Brasil pelas necessidades de adequação na cadeia. E a expectativa é que os efeitos aumentem a partir deste ano. Para entender todos os efeitos possíveis, a gente convidou Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, prazer estar com vocês. Obrigada, Caio. Recebemos também para esse painel André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Seja muito bem-vindo, Nassar. Olá, Kelly. Obrigado. Um abraço para o Caio também. Obrigada por estarem conosco. E, Caio, eu começo com você. A lei de antidesmatamento da União Europeia, ela entra em vigor agora em 24. Que efeitos já são sentidos no Brasil, na sua avaliação? Bom, essa é uma lei, se eu pudesse classificar, como alguma coisa absolutamente unilateral. Eles nos ouviram já com posição pré-definida, tanto André quanto eu tivemos reuniões, mas não eram reuniões de ouvir opinião, eram reuniões tipo vou impor goela abaixo, discussões do tipo, vocês têm que nos ajudar a convencer os nossos consumidores europeus de que precisa haver de uma outra forma. Acabou sendo uma lei, porque eu chamo de unilateral, produzida por eles, com base na realidade climática, na realidade deles, não guarda relação com alterações que possa ter no mundo tropical ou subtropical. Enfim, é uma porção é um amontoado de interesses específicos europeus, acaba virando uma coisa interessante. Eu gostaria de falar, por favor, me dá só esse tempinho, porque falar assim do Green Deal, talvez o telespectador, que é o nome dessa lei, queira entender o que é isso. Mas isso é um processo, Kelly, é um processo que se inicia no período da globalização, quando a economia era mais importante para o desenvolvimento mundial. De um tempo para cá, mais especificamente de 3 anos para cá, isso se inverte, o que era uma globalização positiva passa a ser negativa, passa a haver fragmentação, e a política é mais importante, não a economia. Aí, obviamente, tudo ficou muito complicado, essa lei foi feita desse jeito, o próprio acordo Mercosul-União Europeia foi muito, muito dificultado com a side letter para querer impor essas coisas. Eu acho que o europeu também ainda não caiu a ficha do consumidor europeu do que isso vai significar de aumento de custos para eles. Mas, enfim, é alguma coisa que está aí no jogo. É uma questão importante que está no jogo e eu passo a palavra para você, André Nassar. Que efeitos essa lei antidesmatamento aprovada na União Europeia já gera no Brasil? Estamos saindo da fase de transição para a fase em que ela vai passar a vigorar. Quais são os efeitos práticos? Nosso setor aqui, né, a ABIOV, as empresas que exportam soja, farelo e óleo, elas basicamente exportam para o importador europeu, que é atingido diretamente pela lei, né? Esse importador vai ter que fazer a due diligence, ele vai ter que fazer todas as comprovações conforme você descreveu muito bem, Kelly. Então, assim, temos uma preocupação como originadores de grãos e como processadores de quem vai, vamos dizer assim, quem vai carregar o navio para aquele importador na Europa cumprir a legislação, né? A gente tem que olhar o lado do nosso importador, que às vezes são as mesmas empresas que estão exportando, são parceiros, né, comerciais. Então,
a gente tem uma preocupação de curto prazo de tentar encontrar soluções que funcionem e que reduzam ao máximo o risco do importador e que não gerem desvio de comércio, que não gere realocação de comércio, por exemplo, exportar por portos que não fazem sentido, que a gente não perca a escala, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Não está fácil de cumprir esse objetivo, tem muitas incertezas também do lado europeu, e eu acho que os legisladores europeus, a Comissão Europeia, na verdade, porque a parte de legislação já foi, né, conforme falou o Caio, foi tudo conduzido de forma muito unilateral, o Caio resumiu com muita precisão, né? A Comissão Europeia ela ainda tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a coordenada geográfica, são várias empresas que vão carregar um navio. A coordenada geográfica do produto que cada empresa vai colocar no navio tem que estar tudo junto para o importador. É possível, não é? Compartilhar essa informação, quais são os riscos concorrenciais, quais são os riscos de perda de sigilo. Então, tem muitos pontos que, no meu entendimento, a União Europeia não sabe, a Comissão Europeia não sabe o que fazer. E tem um outro aspecto da legislação, que não é só o desmatamento legal e ilegal zero, mas também a demonstração de cumprimento de todas as legislações, porque a exigência lá é ampla, né? Legislação trabalhista, legislação de condições de trabalho, não só legislações ambientais especificamente. E aí a gente precisa muito do governo brasileiro para nos apoiar. Isso é o curto prazo. No médio prazo, eu queria colocar o que o Caio falou ali, nós temos que andar em paralelo, como país, como nação, né? A gente precisa atuar muito diplomaticamente, eventualmente até em esferas como o MC ou esferas mais pesadas do comércio, para não deixar esse tipo de movimento unilateral ganhar força e aí todo mundo sair tomando decisões unilaterais, e aí você vai prejudicar o comércio como um todo. Interessantíssimas as questões que vocês colocam nessa primeira rodada, e para pegar um link do que você acaba de falar, Nassar, e passar para você, Caio, essa é uma agenda que tende a ser repetida por outros países, por outras regiões do mundo, na sua opinião, Caio? E segunda pergunta também, como é que os agricultores, quem produz a soja, está se sentindo? Você usou uma expressão, né? A goela abaixo. É assim que você percebe que muita gente se sente? Porque tem impacto, né? Em áreas de fronteira agrícola, por exemplo. Não tem dúvida as suas questões. Aquilo que disse o André muito bem, sobre a questão da proatividade, da integração público-privada brasileira para fazer frente a essa pressão unilateral. A nossa preocupação nisso, Kellen, é que a Europa, se eu pudesse resumir, viu, André, essa é uma figura que veio à minha cabeça agora. A Europa é o queijo do sanduíche, sabe, Kellen? Você tem Estados Unidos de um lado, você tem a China do lado, e a Europa virou o queijo do sanduíche. Então, ela tem uma expectativa, uma perspectiva até histórica, óbvio, todos sabemos, de tentar ser um tipo de regradora. Ela geraria as regras que acabariam impondo um modelo, digamos assim, de global, por exemplo, incluindo essa questão da agenda verde. Enfim, é uma tentativa. Pois bem, nós não sabemos se os dois lados do sanduíche vão embarcar nessa mesma coisa ou vão, obviamente, olhar de uma forma diferente. Então, isso que o André comentava é muito importante. Mesmo dentro da Europa, há muita divisão a respeito disso. Uma coisa é a lei, outra coisa é a comissão, outra coisa são os estados, né, André? Cada um deles, obviamente, com visões diferentes, né? Não há uma visão, como se tenta passar, europeia a respeito disso, né? Então, esse é um ponto relevante a ser olhado. Vamos dizer assim, o produtor brasileiro, ele se adapta, ele se ajusta, como disse o André, está procurando fazer toda a certificação, o rastreamento, para poder atender. O que acontece é que alguns desses estados com quem eu fiz muitos contatos, a gente tem feito isso pela BAG, conversado com países importantes da União Europeia que pensam muito diferente, e isso é relevante dizer. Você vê, por exemplo, a Alemanha quer fazer o acordo União Europeia-Mercosul, a França não quer, né? Então, são formas muito diferentes de olhar a perspectiva
geopolítica, né? Então, o que acontece é que o produtor brasileiro, ele sabe que ele vai ter que se ajustar, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele fica muito preocupado com a forma como as coisas estão acontecendo, Kelly. Você veja a COP28 que tá rodando, que está rolando agora, exatamente agora. Quer dizer, de repente você sai de um acordo de Paris em que se coloca a descarbonização como meta e, de repente, você vai para uma reunião importante logo em seguida, alguns anos depois, e o que era, digamos assim, um foco voltada para a descarbonização, principalmente, para a segurança alimentar, passa a ser uma coisa muito diferente, ou seja, não é mais para uma preocupação de ricos ou de países produtores e exportadores de petróleo reduzir emissões. Agora o problema é que é mais barato, vamos dizer assim, promover o uso da terra do que o setor de energia. Então, ao invés de atacar o foco desses países, agora cabe a Brasil, Sudeste Asiático, enfim, a países emergentes, vamos dizer assim, conter desmatamento, reduzir produção de carne, conter produção de alimentos, é talvez a mudança moral mais impressionante que eu vi na minha vida, nesse planeta. Importantíssimo esse destaque, a mudança moral mais impressionante que você já viu na sua vida, e é complexo e curioso a gente compreender tudo isso, observar atentamente. Nassar, dentro dessa perspectiva, o Caio dizia, os agricultores já estão se adaptando, vão ter que se adaptar. Você e eu, a gente conversa há muito tempo sobre essa questão da lei antidesmatamento e há muito tempo que eu te faço a mesma pergunta. Qual é o efeito para as áreas de fronteira agrícola? Eu recebo mensagens de agricultores de áreas do Cerrado brasileiro, por exemplo, preocupados com áreas de abertura após 2020 e sem a possibilidade de enviar, por exemplo, para a Europa, mesmo estando de acordo com as leis brasileiras. Eu imagino que você também tem ouvido muito dessa história por aí. A perspectiva é isso? É que as novas fronteiras agrícolas não conseguirão expandir mais em função dessas regras como o Green Deal? Olha, eu vou falar uma coisa antes e depois eu respondo, eu não vou fugir da resposta não, Kellen. O seguinte, você e o Caio certamente viram as manifestações contrárias aí à moratória da soja que ocorreram recentemente, né? Então, assim, o produtor, ele não concorda com decisões que os compradores tomam, né? E que podem gerar algum impacto no modelo de produção dele. Ele não tem que concordar, né? O problema é que o comprador, ele tem que olhar tanto o lado do produtor, que é o parceiro dele do lado da oferta, mas também o lado do consumidor. Então, e como a gente não conseguiu ainda encontrar uma solução da cadeia, né, a gente acaba tendo decisões unilaterais dentro da própria cadeia no Brasil. Foi a decisão da moratória lá em 2006, foi uma decisão unilateral e ela se carrega até hoje. O que eu vejo, olhando a questão da moratória, olhando a questão da diretiva, da legislação europeia, porque as duas são de natureza parecidas, né? Claro que com datas diferentes, mas de natureza parecidas. Embora a moratória tenha muito mais impacto, nós podemos até falar depois por quê. Eu vejo que com essa legislação europeia, o comprador ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai comprar daquele produtor que abriu área depois de 2020 e destinar essa soja numa cadeia separada, tá? Então, ele terá que ter uma estrutura de armazenagem, tudo isso separado, ou ele vai decidir não comprar, porque ele prefere trabalhar com o sistema de escala dele e não lá na entrada nem entra na cadeia de suprimento dele. Eu não sei te dizer como as empresas vão se comportar, porque no meu entendimento isso vai variar muito de região para região, vai variar muito em função da cadeia logística daquelas empresas, né? E evidentemente do tamanho do peso da Europa na cadeia de cada empresa. Por exemplo, uma empresa que vende muito farelo, ela não vai poder receber soja para a Europa, né? Ela não vai poder receber soja de área desmatada depois de 2020 na fábrica, senão ela não consegue vender esse farelo para a Europa. Então, qual é a tendência que eu vejo aí respondendo a sua pergunta?
Eu entendo que a decisão de abrir área, claro que tem esse componente muito injusto da legislação, que é uma data de 20, né? É uma data do passado. Mas a decisão de abrir área, ela está ficando cada vez com maior risco para o produtor. Qual o risco esse? Risco dele ter dificuldade de comercializar o produto dele. Eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário, tá? Mas é uma grande tendência muito forte e que a abertura de área vai se transformar num componente de alto risco para o produtor, e ele vai ter que decidir se vale a pena ou não, em função dos compradores com quem ele está acostumado a trabalhar e do comportamento dos compradores na região onde ele está. Dependendo da região, os compradores vão continuar comprando e vão destinar o produto. Agora, terão compradores que não vão adquirir aquele produto, e isso pode aumentar muito o risco de quem decidir abrir área em região de fronteira. Duas questões ainda para você, Nassari, e depois eu volto para o Caio. Essa situação se aponta como tendência ou já foi um fato nesses últimos anos? 23, muitas das grandes compradoras de grãos do mundo já estão se desassociando de novas áreas pelo risco que você disse que há nessa operação. E segundo, com a lei antidesmatamento da União Europeia passando a vigorar a partir de 2024, o Brasil pode reduzir o seu volume de exportação de soja porque boa parte foi aberto depois de 2020? Bom, não, eu não acho que vai diminuir o volume. 2025, né, que inicia a legislação europeia. Eu não acho que vai diminuir o nosso volume, porque a minha tendência é imaginar que vão ser encontradas soluções tecnicamente e economicamente viáveis, que mantenham o fluxo de comércio, sobretudo dos produtos processados, do farelo, tá? Mas quanto à sua pergunta anterior, eu trabalho para a indústria, então, evidentemente, eu enxergo o que está acontecendo dentro da indústria. A indústria tem um comportamento diferente dos legisladores, tirando a moratória, porque a moratória foi uma decisão da indústria lá em 2006, mas depois foi atualizada para 2008, mas lá no passado, tá? Qual tem sido o comportamento da indústria? A indústria tem avisado que no futuro ela vai deixar de comprar de área desmatada ou de área convertida, tá? Então ela fala assim, é lá na frente que eu vou fazer isso, é em 25, é em 2030, ela fala para frente. Isso significa, produtores, eu a partir de uma data futura não vou mais fazer. A legislação europeia não foi assim. A legislação europeia foi uma decisão, uma legislação aprovada em 23, que definiu uma data passada. Isso a indústria nunca vai fazer. Aliás, nem na moratória isso foi feito, porque quando a moratória foi anunciada, a data era a mesma data do início da moratória, tá? Então, é uma tendência muito forte, mas qual a diferença da indústria para quem está fazendo algo unilateral, conforme disse o Caio? É que a indústria, ela diz, lá no futuro eu vou deixar de fazer. É isso que eu acho que é muito importante o produtor começar a prestar atenção, e nós, como associação da indústria, temos obrigação de explicar para os produtores o que vai acontecer, porque esses compromissos são futuros e eles vão chegar. Muito bem, você falava que essa regra entra em vigor em 2025, parece que o prazo, né, de transição termina em 30 de dezembro de 2024, então, tecnicamente, todas essas negociações, esses impactos serão sentidos só no próximo ano, né, André, correto? Não ouvi direito o André, mas vou continuar aqui com o Caio. Caio, a pergunta para você é para retomar um aspecto que você trouxe em uma das suas colocações anteriores. Você falava sobre o custo de colocar esse plano da União Europeia em prática. Em 2023, a gente viu vários países na Europa com governos tentando congelar preço de produto na prateleira para evitar de repassar ao consumidor. A lei antidesmatamento da União Europeia, ela vai acontecer na prática, mesmo que o europeu tenha que pagar mais caro pelo alimento? Ele sabe dessa condição? Ele sabe que uma coisa está atrelada na outra? Ou você imagina que a gente pode ter dificuldades de manter essa regra fora do papel? Eu acho que o André resumiu muito bem. É o comprador, né, o comprador dele, o comprador, enfim, da commodity,
que vai ser o alvo, que vai colocar o produto no mercado. Portanto, o produtor brasileiro, o Kelly, já corremos todos os riscos agrícolas possíveis, todos eles, de uma forma ampla. Vamos correr mais esses riscos, quer dizer, quem é que não vai se precaver ou não vai se preparar para uma regra que, de repente, começa a ser abençoada por outros. O que o André falou, é fundamental a relação público-privada ou o trabalho do governo proativo no sentido de caracterizar os absurdos que ainda estão nessa legislação e que podem, obviamente, criar muitos problemas ao agricultor. É muito importante a fala anterior do André sobre o papel da indústria em orientar o produtor agrícola no que pode acontecer, seja como tendência, não como interesse da indústria, mas como uma tendência global na qual vai ser pressionado o agricultor. Então, isso tudo, a gente lá como a BAC, olha a cadeia produtiva e percebe que isso tudo que nós estamos discutindo aqui desequilibra uma cadeia que normalmente não caminha equilibrada, ou seja, adicionam-se riscos, adicionam-se aspectos que desequilibram as cadeias. Então, cabe a um país que tem o protagonismo no agro como o Brasil, assim como um país como a Argentina, né, o nosso Cone Sul, vamos dizer assim, ter uma atuação de grande destaque, porque digamos assim, na relação global, quem tem a capacidade de expandir oferta e de atender o crescimento da demanda. O crescimento da demanda é ainda impressionante, apesar do que se fala, né? Então, eu entendo, Kellen, que o Brasil teria, de fato, que em 2024, atuar de uma forma muito efetiva para tentar reduzir ou mitigar, digamos assim, esses riscos demasiados que começam a se caracterizar para o agricultor. Vejam, o nosso Código Florestal define um desmatamento legal que está absolutamente subjúdice nessa discussão. Portanto, se trata de uma ação unilateral europeia que não leva em consideração a legislação brasileira. Nós conversamos com os norte-americanos. Os norte-americanos dizem, não, nós não nos preocupamos com a questão do desmatamento. Se está na lei, se é legal, tudo bem, a gente aceita isso. Eu estou comentando com você a diferença enorme, abissal, entre a posição europeia e a norte-americana, por exemplo. Pois é. Agora, uma última provocação para você, Caio. Sempre quando eu estou aqui atentamente ouvindo vocês, eu fico ouvindo também as vozes dos agricultores que estão nos assistindo, e muitos deles potencialmente devem estar pensando algo que já me disseram. É só não vender para a Europa. Eu já ouvi isso. Quero saber a sua posição, Caio, sobre isso. É só não vender para a Europa? E 2, eu ouvi da CNA que depois da agenda da Europa, os próximos devem ser Reino Unido e Estados Unidos, também já estudando criar normas que restringem a importação de produtos vindos de áreas de desmatamento. Como você avalia? Eu acredito que vejo o que está acontecendo na COP, né? É muito importante, Kelly, por isso que a mensagem que o André pôs no começo, ou dirigiu no começo, é importante. O país, o governo, o Estado brasileiro tem, juntamente com outros que têm o mesmo interesse, que reagir, porque, na verdade, a gente está não só agredindo o produtor brasileiro ou criando dificuldades para ele. Nós estamos criando, vamos dizer assim, dificuldades no relacionamento de países. Como eu falei no início, Kelly, que a integração era uma fonte, digamos assim, de globalização e de uma economia para desenvolvimento. Hoje, a palavra integração, que é fundamental no caso brasileiro, né? Integração lavoura-pecuária, integração indústria-agricultura, isso tudo que nós estamos falando aqui, hoje a integração é fonte de risco e de insegurança, né? Globalmente falando, na medida em que a fragmentação dos países vão seguir essa lógica. Kelly, imagina você, eu falei do sanduíche, né, como uma imagem, mas é assim, você discute hoje, eu estou falando do Martin Wolf, que é o principal articulista econômico da Financial Times. Ele diz o seguinte, você tem na fragmentação países que se inclinam ao lado dos Estados Unidos, países que não são alinhados, ele cita o Brasil como não alinhado,
aos Estados Unidos. Os países que se inclinam para a China, por exemplo, a Argentina até a entrada do Milei, né? Além, digamos assim, de Arábia Saudita, de uma parte grande da África, e países que são aliados da China. Então, olha do que nós estamos falando, quer dizer, como é que isso tudo vai pesar nessa discussão? Como é que essa guerra fria, que é a imagem do sanduíche que eu falei, como é que isso vai resultar ao agricultor brasileiro? Tem razão o agricultor, assim como eu, assim como o André Nassar, de estar absolutamente preocupados com essa realidade, com essa tendência que, não, por enquanto, não houve nenhum tipo de reação, digamos assim, no sentido de estruturar uma defesa ou reduzir a aceleração desse processo. Vou dar um exemplo europeu. Tudo estava definido e aprovado para que a Europa não tivesse mais a produção de motores de combustão interna. Seriam carros elétricos. Alemanha e Itália derrubaram isso, literalmente. Disseram, não. Vai continuar com motores de combustão interna sim, porque o desenvolvimento tecnológico não é só do carro elétrico, mas do carro híbrido, da célula de combustível que virá, de tudo isso. Então, quando o André diz que 2024 é um fato e outro, e quando a gente fala que a inovação tecnológica muda ou modifica, digamos assim, o que é uma estruturação legal, isso é um fato. E eu acredito que, com bons argumentos, com países importantes que são países que trazem segurança alimentar ao mundo, argumentando sobre não é possível determinadas mudanças, a gente chega a lugares diferentes. Muito bem, obrigada, Caio. André, para a gente fechar o futuro dessa agenda na sua avaliação, e pegando carona no que a gente discutiu nessa etapa, Estados Unidos, Reino Unido, outras regiões do mundo, já estão se articulando para seguir os mesmos passos da União Europeia? Bom, o Reino Unido já anunciou na COP, né, a sua legislação, eu não me lembro o nome dela lá, a europeia a gente chama de EUDR, o Reino Unido tem um nome específico, mas já anunciou, e basicamente, e aí quero usar o exemplo do Reino Unido, basicamente a obrigação do exportador e do importador vai ser comprovar que o produto que está sendo adquirido, ele cumpre as legislações nacionais, tá? Então, no caso específico de desmatamento, tem que ser desmatamento legal. Se for ilegal, não pode, de acordo com a lei nacional. O que eu acho aí, Keren, que é muito importante na tua linha de macro tendências, para mim, isso aí é uma tendência enorme, tá? E que eu acho que as pessoas não estão, os produtores ainda não enxergaram e até analistas também. Aí a questão de como fazer a informação fluir, tá? Então, o que acontece no Brasil? O Brasil tem uma parcela de produtores que abre área legalmente, tem uma parcela que abre de forma irregular, nem vou entrar nessa discussão, que abre área legalmente, e fica essa visão, né, de que o que vale é quem abre área legalmente. Agora, tem áreas que abriu área. Aí você tem áreas consolidadas no Brasil que estão há anos seguindo um conjunto de práticas de conservação do solo, aumento de produtividade, aumento de matéria orgânica no solo, captura de carbono, que tem um perfil de agricultura conservacionista, tá? E a gente não consegue levar para fora essa visão da agricultura conservacionista, que é muito maior do que aquela agricultura que expandiu abrindo área. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não gera a informação e não faz a informação fluir na cadeia. A Europa, quando ela pede para a gente fazer a rastreabilidade, ela, no fundo, está dizendo assim, gera a informação e faz a informação fluir. O inglês vai querer a mesma coisa, o americano vai querer a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa urgentemente, como país, o único país do mundo que tem o CAR, ou seja, ele tem informação em nível de propriedade rural, fazer essa informação da agricultura conservacionista fluir na cadeia, que é para a gente começar a diferenciar o nosso produto. Quando eu fizer isso, é evidente que eu vou pegar quem está abrindo área, quem estiver abrindo área, ele vai ter uma classificação pior. Mas a grande maioria que não está abrindo área vai ser valorizado. Então, a gente precisa tomar essa decisão urgentemente. Eu acho que é uma decisão difícil de tomar, precisa ser feita uma transição, implica na necessidade de expandir sem abrir área de vegetação nativa, evidentemente, você converter pastagem, até vegetação secundária, no meu entendimento, isso vale.
Então, acho que nós temos que tomar essa decisão para começar a diferenciar a nossa agricultura das demais. Muito bem, quero agradecer Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, pelos esclarecimentos. Volte sempre. André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ABIOV. Muito bom começar o ano trazendo essas macro tendências e entendendo todas as nuances desse tema tão complexo. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.